Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago uma obra muito importante. Eu trago um livro que já tem algum tempo, foi escrito há uns aninhos atrás, mas é um livro muito importante. Trata-se do livro de Alexandre Delval e tem por nome A Islamização da Europa. É um livro muito importante, foi escrito em 2009, portanto já foi escrito há alguns anos, mas o autor, Alexandre Delval, que nós já vamos ver quem é, tem uma visão muito grande, de facto, do que se está a passar, do que se começou a passar há uns anos atrás e cada vez mais se está a passar na Europa. Portanto, antes de falarmos do livro, que é este aqui, que se chama A Islamização da Europa, livro de Alexandre Delval, eu quero falar um pouco do autor. Já apresentei aqui alguns livros de Alexandre Delval, que é um franco-italiano, portanto é francês, mas também tem alguma ascendência italiana, e deu aulas em universidades em Roma e em Paris, é formado em geoestratégia, em islamismo radical, portanto é especialista em islamismo radical, portanto o autor é formado portanto, na religião do Islão, portanto o autor estudou muito a religião do Islão e também a parte radical, o islamismo. O autor, portanto, é especialista também em várias áreas, como história e também, portanto, a história das civilizações, terrorismo também. O autor também tem especialidade em tudo o que diz respeito à parte do terrorismo. E então, este autor, Alexandre Delval, que já é bastante conhecido, que dá muitas palestras e muitas conferências e que já escreveu bastante livros, inclusive O Complexo Ocidental, que é o último livro que eu apresentei de Alexandre Delval, mas tem uma série de livros muito interessantes, quase todos em francês. Agora saiu recentemente O Complexo Ocidental em português e agora também esta obra que está em português, A Islamização da Europa, que é uma obra importantíssima para compreender o que é que se está a passar na Europa e no mundo. Rapidamente, falando do livro. O livro é dividido, portanto, em cerca de 11 capítulos. Portanto, o livro tem 11 capítulos, com a introdução e uma conclusão. Começa com o capítulo 1, que é o medo. Portanto, o medo dos europeus, o medo dos políticos, o medo das organizações, das instituições, de várias organizações na sociedade, o medo que o autor chama de dimitude, ou seja, que é dar sempre razão ao adversário por submissão ao adversário. Portanto, o autor começa no capítulo 1 a falar sobre a dimitude dos europeus perante as sociedades islâmicas. Depois o autor vai entrar numa parte que vai basear a sua descrição na historiadora e pesquisadora anglo-egípcia Bat Ye'or, que é muito conhecida e que formulou a teoria da Eurábia. Portanto, foi ela que formulou a teoria da Eurábia, embora eu não concorde muito com esta teoria, não é? Porque já tem alguns anos e eu acho que a sociedade portanto, se dirige para outra direção que a Eurábia. Mas aqui esta autora, o Alexandre Delval, pega nesta autora e faz aqui a descrição do que é a Eurábia, portanto, os fundamentos da Eurábia, também no capítulo 1. No capítulo 2 temos a deriva multiculturalista. Para quem não sabe o que é o multiculturalismo, este é o melhor livro, nos explica. Portanto, capítulo 2, a deriva multiculturalista da União Europeia, e é por isso que o autor vai buscar a Eurábia, de Bat Ye'or, portanto, da historiadora anglo-egípcia Bat Ye'or. Depois, no capítulo 3, temos a recusa dos choques das civilizações, nos intelectuais europeus, não é? Que é a tese de Samuel P. Huntington, que fala do choque das civilizações, que haverá um choque entre a civilização ocidental e as outras civilizações. Portanto,
este capítulo 3 muito interessante. Capítulo 4, a mítica civilização árabe. Portanto, aqui o autor vai desmistificar o que é essa tal civilização de ouro que muitos intelectuais, principalmente de esquerda, falam sobre a civilização árabe, não é? A andaluza, todas essas coisas que são muitas vezes exaltadas, não é, da civilização árabe. E aqui o autor também explica e põe tudo a nu. No capítulo 5 temos alianças políticas. Portanto, é muito, muito importante este capítulo. Alianças políticas entre os países do Médio Oriente, a Europa e os Estados Unidos. Para quem quer saber quais são as alianças entre a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, não é? Portanto, a Arábia Saudita, que são, portanto, os salafistas, e o Catar, que são os irmãos muçulmanos. Portanto, toda este capítulo, portanto, é desenvolvido sobre as relações entre os países do Médio Oriente e os políticos da União Europeia, principalmente. Quais são essas relações? Quais são esses... Portanto, tudo isso o autor explica aqui muito bem neste capítulo. Depois temos o capítulo 6, que é a pressão islâmica das organizações e das ONGs, todas essas organizações islâmicas e a pressão que elas fazem sobre os governos para a questão dos direitos, os direitos da sociedade civil, como a questão do porte do véu islâmico, de todas essas coisas, não é? É muito interessante também esse capítulo 6, não é? Pressão islâmica. Depois o capítulo 7, as estratégias islâmicas de conquista, não é? Irmãos muçulmanos, de um lado, que é uma organização muito poderosa, que tem várias ramificações no mundo inteiro. Depois temos também, portanto, o salafismo radical, não é? Que vem da Arábia Saudita, que vem do wahhabismo, não é? Tudo isso eu já expliquei num vídeo sobre o que é o islamismo, um vídeo lá para trás, se quiserem depois ver esse vídeo sobre o islamismo. Depois temos capítulo 8, a demografia, para mim o capítulo mais importante do livro, capítulo 8. Eu basei todo o meu trabalho sobre o capítulo 8, que é sobre a demografia, o tecido demográfico da Europa, o que é que se está a acontecer, porque é que não nasce europeus e porque é que cada vez mais, portanto, entram dentro da Europa, portanto, populações árabo-muçulmanas, não é? E que pode criar, portanto, um diferencial daqui a alguns anos, poderá criar um diferencial muito grande no tecido demográfico. Aqui este capítulo é muito importante, capítulo 8, demografia. Depois, capítulo 9, o caso da Turquia, a adesão à União Europeia como solução para, portanto, segundo os ideólogos da União Europeia, portanto, o papel da Turquia na entrada da União Europeia, o que é que acontece se a Turquia for, portanto, entrar para a União Europeia. Esse é um capítulo muito importante. Depois o capítulo 10, a islamização da Europa, tudo o que se passou e está-se a passar sobre a islamização da Europa. E depois, por fim, o último capítulo, a crise da consciência europeia. O que se passa dentro dos europeus, das populações, das instituições, dos políticos, dos partidos, de quem nos governa, da sociedade civil, portanto, tudo isso, o que se passa e porque é que há uma crise de consciência na Europa. E depois, por fim, a conclusão do livro. Bom, devo dizer que este livro é um dos melhores livros que eu já li, não é? É um dos livros preferidos que eu tenho na minha biblioteca e é um livro que eu recomendo para que toda a gente compre. Ele está à venda, se procurarem na FNAC, na Bertrand, na Almedina, nas livrarias, basta encomendá-lo se ele não estiver lá. Pode-se encomendar, que eu creio que ainda há. Portanto, a editora é, portanto, Civilização Editora, chama-se mesmo Civilização Editora, podem ver aqui, Civilização Editora. O livro tem um nome, portanto, Alexandre Del Valle, e aqui, A Islamização da Europa, esta é a capa, e eu aconselho toda a gente a adquirir este livro. Quem se interessa por essas questões, não é, da nossa civilização cristã, helénica, com os nossos valores, perante uma civilização completamente diferente, quem se interessa pelo multiculturalismo, o que é o multiculturalismo, quem quer investigar, estudar, pesquisar, ler, interessar-se e não andar completamente desfasado da realidade, não é? Porque a comunicação social nada diz a este respeito, não vale a pena, ninguém fala nada, não há programas,
os únicos programas documentários que passam, como os 60 Minutos e outros programas desse género, não trazem absolutamente nada sobre esses assuntos. Portanto, é mesmo, eu penso que seja mesmo de propósito, não é? Para que os europeus não estejam informados do que se está a passar. Se eu perguntar na rua a uma série de pessoas no meio da rua, se eu fizer uma pergunta, quem são a Irmandade Muçulmana de Hassan Allah, ninguém me sabe responder. O Said Qutb também ninguém sabe quem é. Portanto, é pena porque não há informação nenhuma de nada. Tenho um vídeo também sobre o islamismo, eu aconselho em ver esse vídeo sobre o livro Fundamentos Islâmicos e Terrorismo Islâmico, que é um vídeo que eu fiz também muito interessante sobre essas questões. E aqui fica a recomendação deste livro. Espero que tenham gostado do livro e, portanto, fica essa recomendação para os meus amigos do Facebook e do YouTube. Até brevemente.